Agora aqui em Atos, capítulo 9, a partir do 17, nós vamos ler até o 31. Vamos ver o que aconteceu depois desse homem ter se encontrado com Jesus no caminho em Damasco, tá? Então, Atos capítulo 9, vamos ler do versículo 17 até o 31. A Bíblia diz assim: Ananias, lembra que Ananias foi até a casa de Judas? Aí a gente chega aqui agora. Ananias foi e encontrou na casa, encontrou Saulo na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. 20. E logo passou a pregar nas sinagogas, dizendo ser o Filho de Deus, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é esse que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Mas os seus planos chegaram a conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade de dia e de noite para tirarem a vida. Então os caras se irritaram porque Saulo estava pregando que Jesus era o Cristo, e como os caras vigiavam a cidade, queriam matar Paulo. Aqui no 25, os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou se juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Amém. Então nós vimos aqui nesse texto que Ananias deu um passo de fé, colocou a mão sobre Paulo, orou por ele, falou: eu vim aqui porque Deus me mandou, e volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Então ali caíram dos olhos de Saulo como escamas, e ele se recuperou, ficou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi batizado, ficou alguns dias ali em Damasco. Ele começou a pregar e a falar sobre Jesus, dizia que Jesus era o Filho de Deus. E todo mundo ficou meio assim, meio arisco. Aqui no versículo 21 diz que todo mundo falava: não é esse que era aquele cara que perseguia e queria matar, e que ele veio de longe para poder colocar as pessoas na prisão? Não estou entendendo, esse cara é muito estranho. Só que a Bíblia diz que Paulo, ele se fortalecia cada vez mais e confundia as pessoas que habitavam ali, por conta da nova postura dele. Só que os judeus ficaram incomodados, porque Saulo era da patota deles. Falou: não, o cara agora também virou lado. Não, peraí, a gente tem que matar esse cara também, não vamos deixar ele falar de Jesus. Aí lá no versículo 24, quando Paulo ficou sabendo, ele fugiu. Não vou ficar aqui não, tô fora. E os discípulos ajudaram Saulo. As cidades naquela época eram aquelas cidades fortificadas. Então pegaram Saulo, colocaram ele dentro de um cestinho e desceram ele pelo muro. E Paulo conseguiu fugir. Então Paulo saiu de Damasco, e a Bíblia fala aqui que ele foi para Jerusalém.
E quando chega em Jerusalém, que foi o lugar de onde ele veio, ele chega falando que Jesus é o Filho de Deus. E todo mundo começa a olhar para a cara dele e fala: esse cara acabou de sair daqui, dizendo que ia para não sei para onde matar os cristãos. Esse cara agora está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Não, está muito estranho isso daqui. Aí diz que Barnabé deve ter conversado com ele, deve ter ouvido algumas histórias, depois a gente vai se aprofundar mais nisso. E Barnabé acreditou em Paulo e falou: não, vamos lá que eu vou te levar agora para os apóstolos e você vai dizer isso daí tudo para eles. Então Barnabé pega Saulo, leva para os apóstolos e fala: olha, ele está pregando isso, está falando aquilo, está falando que Jesus é o Filho de Deus. Então o cara realmente teve um encontro com Jesus. Aí só então, depois disso, que Saulo começou a andar com os discípulos. Ah, não, então beleza, então se Barnabé está falando que o cara se converteu, então agora você pode caminhar com a gente, que antes eles não queriam nem saber de Saulo. E ele começou a pregar e andar com eles, enfim. E Saulo, aqui também, como ele fez lá em Damasco, ele também debatia com pessoas da cultura grega, com judeus de cultura grega. E também, quando esse povo ficou sabendo que Saulo estava falando de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, quiseram matar Paulo também. Então, quando eles souberam disso, falaram: não, peraí, meu, ferrou, né? Vamos embora, vamos levar ele para Cesareia e vamos devolver ele lá para Tarso. Deixa ele quietinho lá por enquanto, senão, se ele ficar aqui, os caras vão matar ele. A Bíblia diz aqui no versículo 30 que levaram ele até Cesareia e depois enviaram para Tarso. E quando Paulo foi embora para Tarso, a Bíblia diz aqui no versículo 21 que a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, era edificada, vivendo no temor do Senhor, e crescia em número e pela coragem da vinda do Espírito Santo. Para vocês entenderem o contexto, o que está acontecendo aqui. O que me chamou a atenção foi a ousadia de um camarada, lá no comecinho. O nome dele é Ananias, foi citado aqui na Bíblia. Aqui ele foi lá e impôs as mãos sobre Paulo. Mas, um pouquinho antes, ele ficou receoso de ir até Paulo. Observe que não foi no primeiro vai que ele foi colocar a mão em Saulo. A Bíblia diz aqui no versículo, deixa eu olhar aqui, 13, quando o Senhor falou para ele: levanta-te e vai na rua chamada direita, que lá tem um homem chamado Saulo. Aí ele fala aqui no versículo 13: Senhor, eu ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Então, Ananias estava prestes a se encontrar com um cara perverso, com um cara que veio com cartas para matar. Ele poderia ser aquele que seria o próximo morto. Acredito que ele estava com medo de ficar frente a frente com Saulo. É a mesma coisa de alguém chegar aqui hoje e falar assim: olha, Lu, lá na Dark, ele já morreu, tá? Mas o Bin Laden se converteu. E ele tá lá na casa da Daiane. Você vai lá na casa da Daiane hoje, você vai pôr a mão sobre o Bin Laden, entendeu? E você vai falar pra ele que Jesus te mandou lá. Imagina, um cara terrorista tá lá na casa da Daiane. Quem é que vai gritar: Senhor? O cara matava todo mundo, soltava bomba, acabava com tudo. O cara tá aqui agora dizendo que se converteu? Como assim? Não. Foi o que aconteceu com Ananias. Ananias hesitou em ir na casa de Judas para poder impor as mãos sobre esse tal de Saulo. A situação era complicada, né? O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes nas nossas vidas a gente se depara, a gente bate de frente com situações que a gente não queria passar. É muito difícil. Você fala: meu, como que eu vou enfrentar isso? Aí a gente começa a colocar obstáculo para poder não seguir aquilo que a gente tem que enfrentar. Ah, não, deixa que outro dia eu resolvo essa situação. Não, deixa que depois eu vejo isso. E a gente vai empurrando com a barriga, vai deixando para frente, vai deixando passar, mas vai ter um dia que você vai ter que se encontrar com essa situação. Você vai ter que se deparar com essa situação e resolver. Não sei, você pode pensar aí na sua cabeça quais são as situações que você está evitando passar. Talvez você se desentendeu com alguém lá no passado e você fala: meu, não posso encontrar com essa pessoa na rua porque senão não vai dar certo, eu não estou querendo muito falar com ela. Bom, tá chegando o Natal e eu tenho que pedir perdão, né? Vamos já reconciliar todo mundo aqui para no Natal a gente comer peru todo mundo junto e festejar.
E a gente não quer passar por essas situações. Talvez você tenha uma dívida aí que você está segurando, protelando por muito tempo, que você deve a alguém. Eu não sei, eu estou falando de situações assim corriqueiras. Mas você pode colocar aí na sua vida qual que é a situação que você precisa enfrentar e que você está protelando em enfrentar. Talvez hoje seja o dia que o Senhor está dizendo, olha, vai lá, resolve essa situação. Assim como Ananias fez. Resolve esse caso, não protela mais não. Se você tem que pedir perdão, pede perdão. Se você está devendo, pague a sua dívida. Se você não tem dinheiro para pagar a sua dívida, converse, negocie, faça alguma coisa, mas resolva a sua situação. Ananias, ele hesitou. E a gente também hesita. Observe que lá no versículo 11, o Senhor mandou ele levantar e ir. E ele começou a colocar empecilhos. Só que quando o Senhor respondeu, vai, porque esse homem era para mim um instrumento. Quando Ananias percebeu que quem estava no comando daquela situação era o Senhor, ele não perdeu tempo. Ananias imediatamente entrou no tempo de Deus, obedeceu a sua voz. Porque quem estava falando era o Senhor. Pode ser o mais carrasco que for, pode ser o pior que for. O Senhor mandou, vá. E Ananias ouviu a voz do Senhor. Nós não determinamos quando Deus deve agir. Nós que devemos entrar no tempo de Deus. A gente confunde as coisas, a gente muda a situação. Não, a Bíblia está aqui, eu estou lendo, mas isso daqui por enquanto eu não vou seguir hoje não. Nós que temos que entrar no tempo de Deus e fazer a vontade dele, não a nossa vontade. Não é a nossa vontade que deve prevalecer, mas é a vontade do Senhor. Lá no versículo 10, Ananias disse, eis-me aqui, estou aqui, Senhor. E uma vez que você disse, eis-me aqui, o Senhor, Ele quer contar com a sua vida. O Senhor, Ele quer contar com você. E se você um dia falou, eis-me aqui, Senhor, você está dizendo, Senhor, eu estou disposta a entrar no seu plano. O que o Senhor precisa, Senhor? Eu estou aqui para cumprir a sua vontade. E quando o Senhor faz isso, é porque Ele já tem todo o plano traçado. Amém. É Ele que é o autor e consumador de todas as coisas. Ele já sabia o que ia acontecer com Saulo. Ananias não sabia. Mas o Senhor sabia o plano que Ele tinha para Saulo de Tarso. Quando o Senhor diz para nós, posso contar com você? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não tenha medo. O Senhor, Ele é o autor das nossas vidas. Ele é quem projetou todas as coisas nas nossas vidas. Nós não devemos temer a qualquer situação que seja. Se o Senhor mandou, vai e enfrenta essa situação. Vai e enfrenta essa situação, porque o Senhor sabe qual que vai ser o fim dela. Você não sabe, você pode estar com medo, mas o Senhor sabe qual que vai ser o final de tudo isso. Amém. Aleluia. E quando eu li isso, olhando para a vida de Ananias, eu falei, às vezes eu sou assim, Senhor, por que eu tenho medo dessa situação? E o Senhor falou no meu coração, quem projeta tudo sou eu. Quem faz tudo sou eu. O plano é meu, não é seu. O reino é meu, não é seu. Assim como Ananias disse, eis-me aqui. Eu também estou aqui do Senhor. Será que o Senhor pode contar com você nessa noite? Será que o Senhor pode contar com a sua vida, mesmo vindo situações mais difíceis que forem? Será que você pode dizer para o Senhor, eis-me aqui nessa noite? Aleluia, Senhor. Ele é o comandante, Ele é o arquiteto de tudo isso aqui, Ele que programou tudo. Senhor, está nas tuas mãos. Amém. Uma atitude de fé, de acordo com a vontade de Deus, faz cair por terra a cegueira espiritual. Então Ananias vai. No segundo vai, o Senhor falou para ele, vai. Ele hesitou e falou, vai. E ele foi. No versículo 18 diz que Ananias vai e impõe as mãos sobre Paulo. E ele diz para Saulo, para que ele estava ali. Perdeu o medo, acabou. O Senhor me mandou, eu vou. E eu vou com coragem e vou com ousadia. E Ananias chegou e falou, olha, não, Saulo está aí? Não, a Bíblia fala que ele chegou e ele já foi e colocou a mão sobre Paulo e falou, o Senhor Jesus
que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. E com essa atitude que Ananias teve, escamas, algo como escamas, caíram nos olhos de Saulo. E ali, aquelas escamas representavam a cegueira espiritual que Paulo vivia. Ele sabia, era um cara muito estudioso, sabia de tudo, de muita coisa, mas ele estava cego espiritualmente. Uma atitude de acordo com a vontade de Deus faz com que a cegueira espiritual caia por terra. Por isso que é importante, igreja, nós estarmos alinhados aos planos e aos propósitos de Deus. Ananias ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele estava alinhado com o plano e o propósito de Deus. Por isso que é importante nós sermos cristãos de verdade, sermos pessoas que confiam, acreditam e cumprem a palavra de Deus. Assim como Ananias, as nossas atitudes, o nosso proceder, a nossa conduta, o nosso viver deve ser de acordo com a vontade de Deus. Quando as pessoas olharem para você, elas vão falar: tem alguma coisa diferente na sua vida. O que está diferente na sua vida? Eu consigo enxergar algo diferente em você, eu não sei o que é. E talvez através da sua atitude correta, as escamas possam cair dos olhos de pessoas. Eu não estou dizendo que para uma pessoa se converter depende de você. Não depende de você. É dependência de Deus, é a graça de Deus. Mas se é a graça de Deus, então por que você está dizendo que eu tenho que ter atitudes corretas, que eu tenho... Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é que habita dentro de você? O Espírito Santo, o próprio Deus habita dentro de você. Então o mérito não é seu. Se você tem Deus habitando dentro de você, o Espírito Santo habitando dentro de você, você vai ter atitudes cristãs. Você vai querer ser parecido com Cristo. O que vai sair da sua vida vai ser Cristo. As suas atitudes vão ser atitudes cristãs. E as pessoas vão olhar para você e falar: meu, tem alguma coisa diferente. Eu quero saber o que tem na sua vida. Eu quero isso para mim também. É Cristo agindo através de você. Aqui foi Ananias que deu a ordem, que Jesus deu a ordem para Ananias. Ele estava ali alinhado com o propósito de Deus. E isso fez com que uma pessoa fosse para Jesus. A cegueira de uma pessoa caiu. Amém, Jesus. Tem gente que tem raiva de crente. Deus me livre, eu sei igual fulano de tal. Tá lá todo domingo na igreja, mas aqui fora conheço bem a vida dele. Olha, é muito fácil você ser crente por irmão aqui dentro. É muito fácil você fingir de crente na sua casa. É muito fácil. Só que você não tem que ser crente aqui dentro, você tem que ser crente lá fora. Porque as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando as suas atitudes. As pessoas estão olhando o seu proceder. Então, se você diz que você é um cristão, que você serve de Cristo, que você está aqui, faz o que for na igreja, você lá fora tem que agir de acordo com o que você é. Aqui na reunião nós falamos. Não é servir, só servir. É quem você é na essência. Se você é uma pessoa de Deus, se você é um servo de Deus, você serve. Aquilo exala da sua vida, aquilo sai, é natural. Então não seja um crente só aqui dentro. Seja um crente lá fora. Existem pessoas olhando para você. Aleluia. Mude hoje. Mude hoje. Se um dia você diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. A minha vida está perante a tua presença. Então haja de acordo com a vontade de Deus. Obedeça à voz do Senhor. Se o Senhor falar para você: vá, então vá. Obedeça à voz do Senhor. Aleluia. Quando nós nos deparamos com a luz, é impossível nós permanecermos da mesma forma. Aqui no versículo 18 diz que logo caíram-lhe dos olhos algo como escamas, e ele recuperou a vista, levantando-se e foi batizado. O homem se converteu, gente. Aleluia. Aquele homem bravo, nervoso, Saulo de Tarso, agora era um homem convertido e ele até se batizou. E lá no versículo 20 diz que logo ele passou a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Amém. Até lembrar a nossa história, né? A gente está lá, tem um encontro com Jesus, tem um encontro com a luz, a gente se converte. A gente tinha raiva de crente, porque crente é tudo doido, eu não quero entrar nessa lei de crente. Deus me livre, ficar em todo domingo para a igreja. Tô fora.
Mas um dia, assim como Saulo de Tarso, nós nos deparamos com a luz que transformou as nossas Aleluia. vidas. Jesus Cristo transformou as nossas vidas, assim como está transformando aqui, ainda no nosso texto aqui, a vida de Saulo. E parece engraçado o que Lucas relata aqui, porque diz que ele passou a pregar nas sinagogas dizendo ser Jesus o Filho de Deus. O que esse homem ia fazer antes disso aqui? Qual era o intuito dele? Era entrar nas sinagogas e pegar os cristãos e arrastá-los e levá-los presos e até matá-los, se fosse possível. Mas agora, depois que ele se depara com a luz, ele entra não para matar, não para prender, mas para declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia! Que graça maravilhosa! É impossível você ter um encontro com Jesus e entrar apático na igreja. É impossível você ter um encontro com Jesus e fazer desse lugar aqui mais um culto. É impossível você ter um encontro com Jesus e você não prestar atenção na palavra. É impossível você ter um encontro com Jesus e você não louvar a Deus de todo o seu coração. Mas você entra na presença de Deus e diz: Senhor, Tu és o Filho de Deus. Obrigada porque o Senhor me salvou. Obrigada porque o Senhor me libertou. E você tem uma mudança de atitude. Aleluia! Mas tinha uma coisa na vida de Saulo: ele era perseguidor da igreja. Mas uma coisa perseguiu Saulo agora. No versículo 21 diz que todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é esse que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levar os presos para os principais sacerdotes? A conversão de Paulo aconteceu, acredito eu, entre poucas pessoas. Quem se lembra, ele estava indo no caminho para Damasco com alguns homens, né? Nós lemos lá que ele caiu, ele viu a luz, ele caiu, ele ouvia a voz. As pessoas ouviam a voz, mas não viam a luz. Então tinham pessoas junto com Saulo de Tarso que viram toda aquela situação. Acredito eu que foram aquelas poucas. Depois que Saulo ouviu a voz de Deus mandando ele ir para a casa de Judas, tinham ali poucas pessoas. Então, muita gente não sabia que Saulo estava convertido. Então, quando aquele homem entra naquela sinagoga dizendo que Jesus é o Filho de Deus, com certeza as pessoas desconfiaram mesmo. É como uma pessoa que... Júlio, vou dar seu exemplo, Júlio. Júlio andava por aí, só Deus sabe como, naquela vida meia torta. Agora Júlio fala: olha, me converti. Passa ali na frente do bar com a Bíblia embaixo do braço. Fala: nossa, mas esse é o Júlio? Não era ele que vivia caindo por aí de bêbado? Esse daqui é o Júlio? É compreensível o espanto dessas pessoas aqui. Assim como nós nos convertemos, as pessoas falam: nossa, fulano se converteu? Gente, eu não estou acreditando não. E as pessoas, ao invés de acreditarem em Saulo, o que eles fazem? Eles dão um passo para trás. Não, peraí, vamos ver esse cara, o que está acontecendo. Uma lição que eu aprendo aqui, que eu aprendi: que nós não devemos acreditar em qualquer pessoa que se diz crente. Eu me converti, sou um servo de Deus, estou indo na igreja. Saulo ficou vários dias, a Bíblia fala aqui, deixa eu olhar aqui onde que está, que ele ficou vários dias provando que Jesus era o Filho de Deus. Deixa a pessoa falar que é crente, mas deixa as atitudes dela provar isso. Não abra a sua vida para todo mundo. A pessoa fala: ó, agora eu sou crente, tá? Segura aí, fica no óleo, entendeu? Deixa as atitudes, a forma como ela vai agir, o proceder dela, a forma como ela vive, a constância que ela tem na presença do Senhor. Isso vai dizer se realmente ela é uma pessoa cristã ou não. Porque a salvação, se a pessoa está salva ou não, isso não depende da gente. Isso a gente não tem que julgar. Isso já faz parte do Senhor. Mas a igreja que deu um passo atrás, falou: não, oxi, olha esse homem que estava invocando,
falando que ia prender todo mundo aqui? Então, querido, as suas atitudes vão provar se você é um verdadeiro cristão. Não vai você achando aí que a pessoa chegou agora na igreja dizendo que é crente, abrir a sua vida, se entregar seu coração. Não, segura um pouquinho. Deixa Deus fazer a obra na vida dessa pessoa. O que provou que Paulo se converteu? Nós vamos ver só lá no final. O cara foi muito difícil, ninguém acreditava nele mais. Foi a constância de Paulo, a atitude de Paulo. Paulo procurava ter comunhão com a igreja. Ele pregava, ele defendia o evangelho. Se uma pessoa diz que se converteu, ela quer comunhão, ela procura a igreja, ela demonstra interesse pelo reino, ela procura as pessoas, ela quer fazer a obra do Senhor. Agora, se uma pessoa se diz cristã, mas ela não quer saber da igreja, ela aparece quando ela quer, ela demonstra falta de interesse, pouco interesse pela palavra, de conhecer a Jesus Cristo, tenha calma. Ora pela vida dessa pessoa. Ora por ela. E peça para que ela tenha realmente um encontro verdadeiro com Jesus. Amém. Quando as escamas espirituais caíram dos olhos de Saulo, ele quis ter comunhão. Olha aqui no versículo 26, diz que ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos. Ele quis a comunhão. Ele quis estar junto com as pessoas. Ele quis fazer parte daquele meio. Aleluia. Seja radical. Seja radical. As nossas atitudes têm que ser radicais. Pecado não se brinca. Não ande mais com quem você andava. Não fique mais falando com quem você falava. O pastor fala isso direto aqui. Seja radical com o pecado. Se você é um verdadeiro cristão, se você está nos caminhos do Senhor, se você teve um encontro com a luz, se você acha que as escamas espirituais caíram dos seus olhos, seja radical, mude totalmente a sua atitude, seja de Cristo e viva para Cristo. Amém. Observe que lá no caminho de Damasco, Paulo estava acompanhado de pessoas que estavam no mesmo propósito que ele, pessoas que queriam destruir a igreja, homens que estavam querendo exterminar a igreja. Mas depois que Saulo se converte, que Saulo vê a luz, que Saulo vai para os caminhos do Senhor, cadê esses caras? Onde que estão esses amigos de Saulo? Cadê? A Bíblia não cita mais. Sumiram. Um verdadeiro cristão abandona velhas atitudes, abandona velhas amizades. Saulo procurou ter novas atitudes. Saulo procurou fazer novos amigos. Muda. Aqueles caras, ele não quis mais andar com eles, sumiram. Não estão mais. Fuja de quem te leva para a perdição. Fuja de quem não está no mesmo propósito do que você. Só esteja junto se for para você falar de Jesus para ele, para pregar o evangelho, que você não deve ser uma pessoa escolhida. Não vou mais falar com fulano. Mas aqui é diferente, eles estavam juntos no mesmo propósito. Você hoje está num propósito diferente. O seu propósito é outro. O propósito de Saulo era outro. Procure ter comunhão com as pessoas da igreja. Procure ter comunhão com os seus irmãos. Quando você estiver lá fora com outras pessoas, converse. Sim, você não é um ET, você é de outro mundo agora. Você é da glória. Mas você ainda vive nesse mundo. Você precisa demonstrar, lembra, atitudes cristãs. Com as suas atitudes cristãs, sendo um servo de Deus, escamas espirituais podem cair dos olhos de outras pessoas. Amém, Jesus. Nós precisamos ser radicais como Paulo. Lá em Filipenses 3, do 13 e 14, ele fala assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante,
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo. Paulo deixou para trás, abandonou aquilo que fazia mal para a comunhão dele com Deus. Ele prossegue agora para o alvo, deixando para trás as coisas que ficaram. Eu prossigo para o alvo. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Aqui no versículo 23 diz que depois de muito tempo, os judeus decidiram entre si matá-lo. Paulo não era bem visto por ninguém. Já era. Ele era da turma dos fariseus, dos judeus. Então ele tinha ainda ali um ganho com alguém. Só que agora ele se converte. E os judeus ficam com raiva dele porque ele está seguindo o caminho, a seita do caminho. Que a gente aprendeu aqui na semana passada. Só que agora ele está no caminho e os crentes também não acreditam em Saulo. Agora ele não estava sendo bem visto por ninguém, nem pelos judeus e nem pelos da igreja. Aqui no versículo 23, quando ele estava em Damasco, os judeus decidiram matá-lo. E no versículo 29, também diz que eles procuravam matá-lo. Ninguém queria Saulo por perto. Agora aqui no versículo 24, ele passa uma vergonha. Uma vergonha. Vamos ler lá, quer ver? No versículo 16, Deus fala assim para Ananias, para ele ir até Saulo, pois lhe mostrarei quanto é necessário sofrer pelo meu nome. E olha o que acontece aqui no versículo 24 e 25. Vamos ler o 25. Os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Que vergonha. O cara entrou com cartas para matar. Entrou pela porta. Vou matar todo mundo, vou acabar com todo mundo. Ele já estava ali dentro da cidade, já estava em Damasco. Só que agora, olha como ele sai da cidade, escondido. Que vergonha. Ele mesmo fala, nós vamos ler lá em 2 Coríntios depois, que ele teve vergonha dessa situação, que ele teve que fugir dentro de um cesto. Tem um cara, que eu não sei falar o nome dele, é Matthew Henry, diz assim: é melhor fugir da batalha para ter outra oportunidade de vencer a guerra. Existem batalhas nas nossas vidas que nos trazem vergonha. Sofrer pelo Evangelho é muito difícil, é vergonhoso, deixa a gente humilhado. Acho que Paulo saiu assim: Saulo, aquele homem tão cheio de força, tão cheio de... sai humilhado. Mas às vezes é muito melhor você sair humilhado e perder uma batalha do que você perder toda a guerra. Amém. Às vezes você sair humilhado de uma batalha pode não ser uma vergonha, mas pode ser uma estratégia. Porque o que Deus tinha na vida de Saulo mais pra frente era muito maior. Aleluia. Era muito maior. Se Saulo tivesse ali, não, eu vou ficar aqui, eu vou pregar, esses caras vão ter que me ouvir. Se ele tivesse ficado ali naquele lugar, ele seria morto. E não ia se cumprir tudo aquilo que teve na vida de Saulo. Mas ele foi esperto, não tem que fugir desse lugar, porque o que Deus tem pra mim é maior. É uma vergonha eu sair dentro desse cesto? É, mas o que Deus tem pra mim é maior. Pode ser que hoje você esteja passando uma situação de vergonha na sua vida. Mas seja esperto. Seja esperto. Porque tem uma guerra para ser ganha. E o general dessa guerra é o Senhor. Aleluia. O dono dessa batalha é Deus, não é você. Nós somos meros servos que estamos ali dizendo: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor precisa. Aleluia. Amém, Jesus. Saulo enfiou o orgulho dele dentro das pernas, mas ele foi esperto e fugiu. E a Bíblia diz que ele ia sofrer
pelo Evangelho. Vamos ler lá 2 Coríntios 11. Coríntios 11, 23, Paulo, ele vai narrar alguns sofrimentos que ele passou por conta do Evangelho. Aqui nós vimos o primeiro. Ele teve que sair corrido dentro de um cesto. Vamos ver o que ele passou aqui, ó. 2 Coríntios 11, do 23 ao 33, diz assim: são servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigo entre meu próprio povo, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Se é preciso orgulhar-me, haverei de me orgulhar de minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não estou mentindo. Agora ele fala aqui, ó: em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos, a fim de prender-me. Mas desceram-me muralha abaixo, num cesto, através de uma janela. Assim escapei das mãos deles. Olha o que esse homem passou, gente. Essa história aqui do cesto foi só uma. Esse homem passou muita coisa. E ali agora, aqui escrevendo esse texto, Deus mostrou para ele como é sofrer pela causa do Evangelho. Mas ele percebeu que sofrer pelo Evangelho não era perda, era um ganho. Porque ele sabia que a coroa da vida estava destinada para ele. Ele sabia que tinha um propósito maior. Aleluia. Sofrer pelo Evangelho não é perda, é ganho. Sofrer pelo Evangelho não é perda, não é vergonhoso, é ganho. Cada luta, cada batalha que você passa, o Senhor está vendo. E um dia você será recompensado por tudo aquilo que você tem passado, por amor ao Evangelho. Lá no versículo 27, as pessoas insistiam em não acreditar em Saulo, por conta do histórico dele. Olha o passado do cara, o que fez com ele. Ninguém acreditava nele, gente. Ninguém acreditava. Mas as atitudes dele mostravam que ele tinha mudado. Então agora Paulo, não é mais Paulo que fala sobre si. Agora uma pessoa vai falar a respeito dele. E o nome dessa pessoa é Barnabé. Aqui no versículo 27 diz que Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente o nome de Jesus. Amém. O passado do cara estava ali, ó, toda hora. As pessoas olhando torto para ele, esse cara, meu, cuidado. O cara tinha saído de Jerusalém com cartas para matar os outros, para prender os cristãos. Agora o cara entra na cidade, volta para Jerusalém aqui, proclamando que Jesus é o Filho de Deus. E talvez era difícil mesmo as pessoas acreditarem nele. Eu não sei quais foram as atrocidades que você cometeu na sua vida. Quais foram as coisas que você fez no seu passado, que até hoje ainda as pessoas olham para você e te condenam por isso. Fala, eu sei bem quem você é, viu? Te conheço daquela época lá, sabe? Sei bem quem que você é. Talvez existem coisas na sua vida que ainda hoje te trazem vergonha. E você diz que mudou.
mudei, agora eu sou um cristão, eu sou de Jesus. Você disse que você é um crente, mas as pessoas custam acreditar na sua mudança. É difícil você mudar. Meu marido fala muitas vezes que na época que ele dá testemunho aqui na frente, quando ele fazia muita coisa errada na vida dele, que os amigos olham hoje pra ele e falam: meu, esse cara mudou. Esse cara aqui não é mais o mesmo, ele é diferente mesmo, mudou. Mas isso não foi do dia pra noite. Foram anos na presença de Deus, foram anos permanecendo no caminho de Jesus, foram anos de mudanças de atitude, foram anos que provaram que ele realmente mudou. E as pessoas que andavam com ele naquela época, os amigos que andavam com ele naquela época, que hoje já estão dispersos, às vezes aparece um ou outro, não está mais na mesma visão, mudou. E hoje os caras falam: meu, esse cara aí, ó, mudou, hein? O cara é pastor. O cara agora, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o pastor Cidinho, ó. Agora ele é pastor, porque esse cara aqui, lembra a correria que ele fazia com a gente? Mudou. Meu pai um dia recebeu uma ligação, morava lá em São José dos Campos. Dona Silvia, uma senhora que ele morava de aluguel, falou: olha, seu Laércio, tudo bem? Então, eu conheço um rapaz, o nome dele é Júlio, e ele está indo lá naquela igreja que você ia. Esse rapaz mudou. Eu não sei o que aconteceu, mas ele mudou. Olha, é outra pessoa. A gente vê passando na rua, mudou, é outra pessoa. Vai ter um tempo, querido, na sua vida que você não vai mais precisar falar a respeito de você mesmo. Saulo dizia: eu mudei, Jesus é o Filho de Deus. As pessoas não acreditavam nele, mas Barnabé um dia falou: olha, eu acredito em você, vem aqui, vamos lá, me conta a sua história. Então Barnabé vai na cidade, apresenta aquele homem para os apóstolos e fala: olha, realmente ele diz que Jesus é o Filho de Deus. Vai ter um dia que as pessoas vão testemunhar a seu respeito, sobre a sua mudança. Você não vai precisar falar mais nada, porque o Cristo que habita na sua vida vai ser visível para as outras pessoas. Aleluia! Aleluia! As pessoas vão testemunhar a seu respeito. Um dia as pessoas vão olhar para você e ter orgulho de você e falar: olha, ele não faz mais isso, gente, o que é isso? Atitudes cristãs, que a gente falou aqui. Agora existe uma pessoa olhando para a vida dele, observando a vida dele. O que tem na vida dele que eu também quero ter isso daí? O proceder, as atitudes que ele vai ter, a pessoa já olhou e falou: esse cara está diferente. Já começou a ver Jesus Cristo na vida dele. Já começou a olhar as novas atitudes, deixando para trás as coisas que passaram. Eu prossigo para o alvo. O nosso alvo é Jesus. Aleluia. Viva um evangelho que as pessoas reconheçam Cristo na sua vida e testemunhem ao seu respeito. Algumas coisas que nós aprendemos aqui nesse texto. Vamos só continuar aqui. Então Saulo foi, Barnabé apresentou ele para os apóstolos, e a Bíblia diz que ele passou a andar com eles livremente e pregando. Então Saulo agora ele foi colocado no corpo de Jesus e ele começou a pregar, a falar da palavra de Deus. E quando aqueles homens descobriram que Saulo ele era tão apaixonado pelo Evangelho, tão apaixonado pelo Evangelho, por Jesus Cristo, Saulo, aquele homem ruim, que agora é de Jesus, que ele debatia, ele falava e debatia com os judeus de cultura grega. O cara estava fascinado pelo Evangelho, ele queria falar de Jesus. Eu vou lá naqueles caras porque eles precisam acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Só que ele deixou esses caras tão enfurecidos. Quando a pessoa está com escamas nos olhos, ela não quer saber de Deus. Só tem um encontro radical com Jesus mesmo, igual aconteceu com Saulo, para ela crer, né? E esses caras aqui não acreditavam. Saulo dizia que Jesus era o Filho de Deus, mas elas não acreditavam. Então o que fizeram? Procuraram matar ele. Quiseram acabar com Saulo em Damasco e agora aqui em Jerusalém. E os irmãos, para proteger a vida de Saulo, levam ele para Cesareia e mandam ele lá para Tarso. Querido, fica aí um pouquinho, um minutinho, alguns anos, e a Bíblia, no decorrer aqui, diz que ele ficou 13 anos afastado da igreja. Que tanto, agora a gente vai começar a ler outras histórias e Saulo não vai aparecer. Eu acredito que ele vai aparecer só lá, a partir do capítulo 11. Então, pegaram Saulo, está falando, Jesus, então vai lá aprender um pouquinho
com Jesus, querido. Volta para Tarso e fica lá. E Saulo foi para Tarso, foi para outros lugares também. E a Bíblia diz que ele foi ensinado pelo próprio Jesus. Amém? Vai ter momentos nas nossas vidas que a gente vai ter que se recolher, ficar um tempinho lá aprendendo com Deus, né? Ficar um tempinho ali acalmando o nosso coração, parar de brigar, de debater e falar: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu estou aqui, eu quero aprender. E Saulo teve que se segurar essa vontade toda que ele tinha para falar do Evangelho. Ele teve que segurar e ficar um tempinho lá até ele aprender de Jesus quais seriam os próximos passos a ser dado. Aleluia. E a Bíblia diz que a igreja desfrutava e crescia, e Saulo foi para o lugarzinho dele. O que nós aprendemos aqui em tudo isso que foi lido? Algumas lições para a gente refrescar. Primeira lição: Ananias, quando o Senhor disser vá, vá sem medo. Enfrente a situação. Não tenha medo de impor as mãos, de orar e de pregar o Evangelho. Amém. Amém. Segunda lição: não permita que o seu passado seja o seu opositor, que te acusa e que te impede de seguir. Pelo contrário, olhe para o seu passado e com a mesma intensidade que você tinha para fazer o que era errado, que não agradava a Deus, agora faça com a mesma intensidade, mas para agradar e fazer a obra do Senhor. Terceira lição: não permita que o orgulho te impeça de perder uma guerra inteira. Existem situações que nos fazem retroceder, mas isso não é vergonha, é estratégia para ganhar uma guerra. Quarta lição: a missão continua até hoje, não parou em Saulo, continua até hoje. Pode ser que a gente não tenha tido uma conversão tão radical como ele teve, né? A gente veio, fomos alcançados por Jesus, mas nos prova que ninguém está imune de ser alcançado pelo Senhor. A pessoa pode ser a pessoa mais ruim, mais rude que for. Se Deus quiser alcançar aquela pessoa, ela vai ter um encontro com Deus e ela vai ser alcançada por Jesus. Aleluia. Que vale a pena, que sim, vale a pena todos os nossos esforços para fazer a obra de Deus. Vale sim a pena. Se alguém disser para você está um bitolado na igreja, vale a pena. Se alguém disser para você está fazendo muita coisa na igreja, você abre, você fecha, você faz isso, você faz aquilo, você canta, vale a pena. Porque você está fazendo para o Senhor, não é para homens. Você está fazendo porque Deus te chamou e Deus te comissionou. Você faz para Ele e não é para homem ver. Aleluia. A causa era muito maior. Quinto, a causa era muito maior. Saulo começa a sua vida cristã, pedindo cartas para perseguir cristãos. Ele começa assim: eu quero perseguir esse povo, me dá cartas que eu quero perseguir esse povo. Ele é descido ali pelo 6º, e ele termina a sua história escrevendo cartas para fortalecer os cristãos que estão fracos. Morreu? Foi decapitado? Foi. Ele começou a sua história errada, mas ele terminou certo. As cartas que ele recebeu a fim de matar, agora ele escreve cartas para poder fortalecer. Que você possa ler as cartas que o apóstolo Paulo, que a gente tanto ouve, esse homem aqui, ó, que nós aprendemos agora a história dele. Se você ouvir falar apóstolo Paulo, mas esse apóstolo Paulo fala assim, a mesma intensidade que ele teve para fazer o mal, ele colocou a mesma intensidade para fazer as coisas do Senhor. E valeu a pena. E valeu a pena. Espero que você tenha aprendido, assim como eu aprendi. Deus falou muito ao meu coração. E na semana que vem, um homem vai entrar em ação aqui nessa história. É Pedro. Paulo foi para Tarso. E Pedro volta agora na história. E você vai saber o que Pedro fez nesses próximos capítulos, tá bom? Deus abençoe.